Galera vascaína, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal, que é mais importante. Peço pra vocês deixar o like, se inscrever, né, que é o mais importante também, compartilhar e ativar o sininho, valeu? E vamos aí para as últimas notícias do Vasco, né, bora falar aqui sobre o planejamento para ano que vem, renovações, né, o jogo importante sobre o Internacional e também outras informações aqui, valeu? Vou começar o vídeo aqui com a seguinte informação: André Mazzuco corre para evitar desmanche de 6 jogadores e tem prioridade nas negociações do Vasco. Isso mesmo, bora começar aqui, mano, né, a informação que traz, bora começar falando, que é o seguinte: a diretoria vascaína precisa se preparar para várias frentes envolvendo os jogadores titulares da equipe no Brasileirão, a começar pelo zagueiro Oswaldo Henrique. O colombiano foi contratado do Sport no meio do ano passado e tem vínculo inspirando agora em dezembro. A tendência é que o gigante da colina proponha uma renovação, já que o camisa 3 vem sendo titular, né, absoluto né, na temporada. Mas o presidente Alexandre Campelo terá que chegar a um acordo com a pedida do zagueiro de 30 anos. Provavelmente o Oswaldo Henrique, ele que está jogando muito no Vasco, está conseguindo mostrar seu futebol de verdade, está sendo valorizado no mercado brasileiro, ele provavelmente vai sim pedir um salário alto, né, e maior, provavelmente no final do ano, que eu acho que o contrato dele acaba. O Vasco quer renovar com ele, mas, mano, para renovar vai ter que renovar com o salário que o cara quer, e provavelmente eu acho que ele vai querer ganhar nas casas dos 300 mil reais por aí, ou então 250 mil, aumentando um pouco o seu salário, provavelmente. Agora aqui, mano, falar sobre o Richard, que é o seguinte também, que é outro jogador que cai nessa barquinha aí, se fica no Vasco, que é jogadores importantes. Outro jogador que vem sendo útil é o volante Richard, titular no clássico contra o Botafogo ao lado de Bruno Gomes. O problema é que ele está emprestado pelo Corinthians até o final do ano. E outra situação que Mazzuco terá que resolver em breve, provavelmente, em uma nova conversa com o Timão, situação, né, parecida com a situação parecida com a do jogador Rossi, né, do Shenzhen da China. Então aí, galera, é isso mesmo, galera. O Vasco provavelmente vai tentar mais uma vez o empréstimo do Richard para ano que vem. Então fiquem ligados que qualquer notícia vou trazer aqui. Agora aqui é do Rossi, mano. Do Rossi ao Shenzhen da China, né? A dificuldade para manter o camisa 10, quer dizer, para manter o camisa 10, para manter o camisa 7 é maior, já que os asiáticos estão resistentes em renovar o contrato de empréstimo do jogador. Provavelmente devem pedir um valor integral, realidade que o Vasco dificilmente poderá acatar devido aos problemas financeiros. Então aí sobre o Rossi, mesma coisa que o Richard. O Vasco não tem dinheiro, né? O Vasco não tem dinheiro o Vasco não tem grana para desembolsar para o clube, né, e para contratar o jogador em definitivo. O Vasco vai tentar mais uma vez o empréstimo do Rossi para ano que vem. Vai tentar mais uma vez, ou então o Vasco possa envolver algum jogador na negociação com o Timão e também com o Shenzhen, para poder ter os dois jogadores em definitivo, porque são jogadores muito bons. Já o volante Guarim é uma situação especial. Contratado no final da janela, em setembro, o camisa 13 assinou um vínculo curto até dezembro e ainda não sabe se permanecerá no Rio de Janeiro em 2020. No que depender da diretoria é de Luxemburgo. Guarim tem sinal verde, mas caberá ao clube arcar com os vencimentos do atleta, que hoje recebe, né, nas casas de 300 mil reais. Citar que há clubes interessados no meio campista, entre eles o Milionários da Colômbia e 2 clubes dos Estados Unidos. Finalmente, né, um olhar não menos importante para as promessas Marrone e Thales Magno, já que figuram no time titular
alvo de Newcastle da Inglaterra, um dos lusos, né, do Porco e também do Sporting. Marrone renovou o contrato com o Vasco até 2023 e só sai caso a multa de 35 milhões de euros, em torno de 162 milhões de reais na cotação atual, for paga integralmente. Já Thales tem vínculo em São Januário até junho de 2021 e a multa gira em torno de 30 milhões de reais, né, em torno de cerca de 135 milhões de reais na cotação brasileira. Campelo já chamou o garoto para conversar de maneira a aumentar seus vencimentos e conscientemente elevar a multa rescisória, que provavelmente deve estar assim acontecendo. Aos 17 anos, o atacante já brilha no Campeonato Brasileiro como titular e acabou convocado para a seleção brasileira para a disputa do Mundial Sub-17. Com tantas pendências consideradas, né, vitais para a espinha dorsal do time, Mazuco deve agendar várias reuniões para as próximas semanas na sede do clube. Isso mesmo, galera. Tudo que eu falei agora pode acabar assim acontecendo. O Richard, Rossi, Guarim e Oswaldo Henrique são os 4 jogadores que o Vasco quer mesmo que os 4 permanecem. Mas é difícil, mano. É difícil porque, ó, ganha salário alto e também os clubes não vão querer liberar para caso uma negociação seja feita normal. Não vai querer liberar em definitivo, né, por preços de banana. Vai querer grana alta, o Shenzhen e também o Corinthians. Sobre o caso do Guarim, mano, ele que escolhe também e o Vasco. Mas ele pode sim para os Estados Unidos ano que vem. Tem uma possibilidade, mas eu acho que ele vai permanecer. E sobre os Oswaldo Henrique, cara, ele tá melhorando o seu futebol, o mercado dele vai aumentar mais ainda no final do ano, porque ele tá jogando um futebol impressionante, e ele tem chance sim de sair do Vasco e poder ir para um time, e poder jogar num time que possa jogar Libertadores, ou então possa ir pro futebol europeu, né, asiático, porque, meu irmão, falar uma coisa, esquece porque vai ser difícil o Vasco ficar com o Henrique até o final do ano, mas o João, eu quero muito que ele permanece e tomara que o salário que o Vasco possa, né, mostrar pra ele, que ele possa aceitar, em nome de Jesus, por favor, porque ele é um bom zagueiro e, mano, vai jogar muito o Vasco, o Henrique, eu tenho certeza assim que ele vai permanecer, mas sobre o Rossi e o Richard, eu acho difícil os dois permanecer na colina, provavelmente. Agora aqui, meus amigos, eu trouxe uma informação para vocês que é o seguinte, sobre material esportivo. Por que eu falo sobre material esportivo? Se você não sabe, né, em alguns meses atrás veio informações dizendo que o Vasco provavelmente poderia acabar trocando de material esportivo, porque de agora não tá pagando o Vasco que compra as blusas, e também porque o vencimento não tá sendo certo, não tá ajudando o Vasco, né, nas cotações, então o Vasco tem sim grande chance de acabar, né, saindo da Diadora, rescindindo o contrato e ir para um novo uniforme, para um novo, qual é o nome daquilo? Ir para um novo patrocínio de uniforme, né, que seria, cara, tem aqui 5 opções para vocês, né, de fornecedores que poderia ajudar o Vasco. Bora começar primeiro aqui com a Adidas. A Adidas, ela não vai patrocinar o Vasco porque já está patrocinando um rival, que é o Flamengo. A Nike não tem interesse em patrocinar o Vasco. A Puma é exclusiva do Palmeiras, então não vem pro Vasco. E a Capa fechou com o Botafogo, né? Então é difícil. Então restou aqui 5 materiais esportivos que podem sim pintar no Vasco ano que vem, caso o Vasco rescinde o contrato com a Diadora. Bora começar primeiro aqui com 6. Quer dizer, 6, não é 5, é 6. Macron foi cogitado no Vasco. Material esportivo italiano, né, que se eu não me engano é da Lazio, né, entre os clubes gigantes do futebol europeu que usa a Macron. E vou ser sincero, mais ou menos é bom, cara. A maioria dos clubes é da Itália, mas seria uma boa. Reebok, cara, vou ser sincero, também é um material esportivo, mas nenhum clube direito usa. É um material lá dos Estados Unidos e não daria certo no Vasco. Cairia muita grana, mas não ajudaria o Vasco. Topper é do Brasil, estava sendo utilizado pelo Botafogo. E vou ser sincero, ficaria muito feio com a minha camisa do Vasco com a Topper, mas também é candidata caso o Vasco rescinde com a Diadora.
Agora vamos aqui para as últimas 3 marcas que poderiam ajudar o Vasco. Começando pela New Balance, que seria uma das marcas mais fortes para poder, né, entrar no Vasco, mas também que eu acho difícil ela entrar, porque ela é uma marca dos Estados Unidos e ela não patrocina nenhum time daqui do Brasil, né, só para você saber. Under Armour é um patrocínio lá dos Estados Unidos também. Estados Unidos, Inglaterra, e eu acho que é meio difícil patrocinar o Vasco, porque estava patrocinando o Fluminense e o Sport Recife, né, e também o São Paulo. Acabou o contrato, não quer ficar mais com esses clubes do Brasil, está em crise financeira em patrocinar clubes e provavelmente não iria poder ajudar o Vasco patrocinando o clube. Outro clube aqui, o último aqui seria a Umbro, que cairia como uma luva no Vasco. Eu jogaria muito. Os materiais da Umbro tá vindo muito bem, né, qualificados. Geral tá gostando, ó. Tá indo bem no Avaí, tá indo bem no Cruzeiro, tá indo bem no Grêmio, no Santos. Pô, fazendo o bagulho dourado, certinho. Isso que eu gosto de material esportivo é esse, mano. A Umbro, que cairia como uma luva no Vasco. Eu jogaria muito o Vasco da Gama a aumentar mais ainda de patamar. A Umbro que já ajudou o Vasco. Falando na Umbro aqui, ó. A Umbro, tá aqui, meu irmão. Pega, pai. Então, assim, desses 6 aí, cara, eu acho que eu ficaria na dúvida com a Umbro e com a New Balance. Eu pegaria uma das duas, mas eu acho que eu pegaria de volta a Umbro, porque, esquece, não tem jeito, eu amo a Umbro. Falando aqui agora, vamos cogitar. Vamos falar de Internacional e Vasco da Gama. Jogo importante amanhã, né, contra o Inter. Cara, o Vasco precisa da vitória. O Raul não foi relacionado mais uma vez, né? Foi relacionado Miranda, Gabriel Peck, Bruno Gomes, Pikachu, Felipe Vasco, Thiago Reis, entre outros nomes aí, Ribamar, né? Vocês já sabem qual vai ser o time que vai a campo, então não preciso falar, né? Cara, o Vasco tem assim, mano. O Vasco tem toda a possibilidade do mundo em poder ganhar o jogo, né? 11 contra 11 campo, independente se a equipe é forte ou não, se é fraca, se é razoável, mas é 11 contra 11, né? Independente se tem pressão, mas é 11 contra 11 campo, é futebol de homem, e que o Vasco possa entrar, mano, com a cabeça erguida, que possa querer jogar como o Vasco da Gama de verdade. E eu vou falar uma coisa: se o Vasco ganhar esse jogo contra o Internacional, aí sim podemos pensar em Libertadores. Se o Vasco perder ou empatar, mano, vamos pensar em Sul-Americana normal. Mas se o Vasco ganhar o jogo amanhã, podemos sim pensar alto, pensar em Libertadores normal e tranquilão. Mas se o Vasco perder ou empatar, esquece Liberta, vamos focar na Sul-Americana, porque também Libertadores vai ser difícil o Vasco ir, cara. Tem muito time competindo, né? O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Inter, o São Paulo, entre outros clubes também que estão querendo, né, subir na tabela, que é o caso do Fluminense e do Fortaleza. Fortaleza ganhou hoje do Grêmio, né? Tá pertinho do Vasco, tá 3 pontos atrás. Então assim, cara, pô, se ganhar o próximo jogo, empata com o Vasco no número de pontos e pode acabar passando. Então essa é a preocupação, que o Fortaleza tá aumentando assim pontos e não vai cair esse ano. Fortaleza não cai esse ano, não cai, coloca aí, Fortaleza não cai esse ano, nem o Fortaleza, né? E eu acho que nem as Flores, provavelmente nem cai as Flores. Cruzeiro, se não me engano, tá empatando com o Corinthians, né? Tem grande chance de cair, pra caraca, mas eu acho que o caminho não cai. Então assim, é complicado. Tipo, também de tabela aqui vai ser uma tabela muito embalada, uma tabela também muito preocupante para os clubes que estão lá em cima, cara, porque a maioria dos clubes que estão lá em cima com tudo caindo de rendimento, e os clubes que estão lá embaixo tá subindo de rendimento. Então assim, é complicado também. A tabela tá muito estranha, muito bagunçada, né? E cara, aos poucos, ao mesmo tempo, vamos dizer, os pontos vai bagunçando, vai, pô, tudo estranho. O time que tá lá embaixo aumenta, o time que tá lá em cima empata, perde, ganha. Pô, é estranho, mano. O Brasileirão tá impressionante. Tá parecendo a Premier League, mano. Impressionante, porra. Comprou o Brasileirão agora? Então é isso aí, galera, sobre o Vasco e Inter. Meu palpite é 2 a 1 Vascão pelo jogo que eu usando. Meu palpite é 3 a 2 Vasco amanhã, né? Eu acho que o Ribamar marca um gol amanhã. Felipe Ferreira faz o seu primeiro gol amanhã, se Deus quiser. E o Rossi também vai marcar o gol dele. Então esse daí é mais um vídeo pra vocês aí no canal. E falando sobre o Vasco e Inter. Cara, não preciso nem falar, porque pô, não tenho quase nada pra falar sobre o Internacional. Falei aqui sobre os possíveis patrocinadores do Vasco,
caso nós saia da de agora, e também sobre, né, 4 jogadores que podem permanecer ou não permanecer no Vasco, e 2 jogadores que o Vasco tem que correr contra o tempo para poder permanecer, um moleque da base como a Rony e o Thales, ou então acabar vendendo eles, né, ano que vem, provavelmente. Valeu, que tamo junto com a galera pra cima deles. Esse aí foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, ó. Meca de like hoje, 100 likes. Valeu, pra cima deles. Vasco, abraço.